Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri por mais de 30 anos, já tendo realizado mais de 500 plenários do júri, claro. E, por conta disso, a gente vem lançando aí diversos vídeos tratando de temas, pontuais, específicos na área do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri, para aqueles colegas advogados e advogadas que atuam ou desejam atuar no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri. E, para tanto, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é justamente a distinção entre plenitude de defesa e ampla defesa. Vimos no vídeo passado que o Tribunal do Júri ele tem algumas peculiaridades, algumas particularidades, né? Entre elas a plenitude de defesa, a outra é o sigilo das votações, a outra ainda é a soberania dos veredictos e, claro, aquela competência privativa do Tribunal do Júri para conhecer dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, tá? Nós encontramos essas características, portanto, somente nesse Tribunal Popular, nesse Tribunal do Povo. E o artigo 5º, inciso 38, a linha A da Constituição Federal, trata justamente ali da plenitude de defesa, só existente, repito, no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri. Em vídeo passado nós falamos que a plenitude de defesa, ela é constituída ali da autodefesa, é aquela exercida pelo próprio acusado, facultativamente, uma faculdade, tá bom? Ele pode exercitar ou não. Haja vista que ele tem direito ao silêncio. Ele pode ficar em silêncio perante o juiz da causa. Então é uma faculdade, né? Uma faculdade, mas cuja oportunidade o Estado deve, tá bom, reservar ao acusado, ao réu. Se ele vai querer exercitar, já é outra situação, não é mesmo? Então, essa autodefesa, nós vimos, ela é subdividida também em direito de presença, de acompanhar, né, a produção de provas contra si, ou a favor de si, contra e a favor, bem como o direito de audiência, direito de ser ouvido, né, do verbo audire, do latim, ouvir, tá bom? E vimos também, dentro ainda da plenitude de defesa, que nós temos a defesa técnica. Esta é irrenunciável, não dá para renunciar. Ainda que o réu diga, olha, não quero constituir advogado, embora tenha condições, não quero contratar nenhum advogado, sou inocente, né? E as provas falarão por mim. Não. O Estado juiz deverá, nesse caso, no caso de recalcitrância, né? Teimosia do réu em não constituir um advogado, embora podendo, tá? O Estado, então, vai designar um defensor público ou um defensor dativo do Estado, né? Lato sensu, para exercitar a sua defesa. Haja vista que nenhum réu, ainda que ausente ou foragido, pode ser processado, tá bom? Sem um defensor constituído ou, tá, concedido pelo Estado, tá bom? Então, voltando à plenitude de defesa, que é a autodefesa, direito de presença, direito de audiência, e a defesa técnica, essa exercida por um profissional da advocacia,
regularmente inscrito nos quadros da OAB. E, claro, preferentemente, que tenha conhecimentos satisfatórios acerca desta bem mais que democrática instituição do Tribunal do Júri, tá bom? Que é uma verdadeira especialização dentro do próprio direito criminal, né? Criminal. Eu sempre brinco, né? Vamos pegar aí uma área da medicina, dermatologia, tá? É um médico especialista, né, em pele. Porém, tem dermatologista que só faz implante de cabelo. Outros, né, atuam apenas na parte estética, na parte plástica. Ou seja, dentro da própria especialização, existe assim, digamos, uma super especialização, não é mesmo? E no direito criminal não é diferente. Então nós temos o advogado criminalista que às vezes não faz júri. Não faz júri, não atua no tribunal do júri, que é uma área totalmente específica, tá bom? E, finalmente, nós temos o terceiro elemento que constitui a plenitude de defesa, que é os argumentos extralegais. E nós vimos, vídeo passado, argumentos como baseado em medicina legal, balística forense, psiquiatria forense, psicologia, um romance, uma reportagem, uma reconstituição do crime, uma reconstituição por parte da defesa sobre a dinâmica dos fatos lá no plenário, né? Tudo isso faz parte dos argumentos e posturas extralegais. Mas o ponto de hoje é saber se existe alguma distinção entre plenitude de defesa, esta atinente ao tribunal do júri, com a ampla defesa. Essa ampla defesa, ela tem previsão onde? Lá no artigo 5º, inciso 55 da mesma Constituição Federal, que diz lá, com todas as letras, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A ela, ampla defesa. Então, perceba que nós temos dois incisos distintos no próprio artigo 5º da Constituição, que trata aí dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, que prevêem a ampla defesa, inciso 55, e o outro, a plenitude de defesa, inciso 38. Haveria distinção? Penso que sim. Aliás, afirmo que sim. Por quê? Essa ampla defesa do artigo 5º, inciso 55, ela é, digamos assim, como o próprio nome diz, né? É uma defesa ampla, tá? Que deve ser seguida à risca em todo e qualquer processo judicial, inclusive em processos administrativos. Então, no processo comercial, numa ação comercial, numa ação de divórcio, numa ação de indenização por danos morais e materiais, numa ação trabalhista, numa sindicância administrativa, vai se aplicar esse artigo 5º, inciso 55. Agora, quando disser respeito ao tribunal do júri, especialmente no plenário do júri, vai vigorar a plenitude. E a plenitude, posso afirmar, tá, com conhecimento de causa, que ela é mais que a ampla defesa. Eu sempre pego como exemplo um copo d'água. Você enche um copo d'água, né, quase transbordando. Nós temos a plenitude de defesa. Quase transbordando. Plena. Tá? Seguindo o próprio significado da palavra. Pleno, plena. Enquanto que a ampla, digamos, pegando esse mesmo copo com água, ele está um dedo já. Um dedo, tá? Para chegar à borda. Um dedo abaixo, portanto, da borda. Tá?
ele está amplamente cheio d'água, mas não está plenamente cheio d'água. Ou seja, a plenitude de defesa, que se aplica somente no tribunal do júri na segunda fase, ela está pelo menos um degrau, pelo menos, hein? Eu me atrevo a dizer aí, uns 2, 3 degraus acima da ampla defesa. Porque no plenário do júri, como vimos no vídeo passado, você pode até reconstituir o crime, você pode fazer uma encenação, tá? De um trecho da dinâmica do crime para demonstrar como que os fatos, segundo a ótica da acusação ou mesmo da defesa, poderia ter ocorrido, né? Você pode ali cantarolar, você pode ali contar uma piada contextualizada, obviamente, tá bom? Você pode tocar um instrumento, você pode executar uma música, como eu já fiz diversas vezes, tudo dentro do contexto que possa reforçar, tá bom? A sua tese ou teses defensivas. Isso só se aplica no plenário do júri, por conta da plenitude de defesa, ali do artigo 5º, inciso 38, a linha A da Constituição Federal. Você não vai fazer isso numa audiência comum, numa audiência, por exemplo, trabalhista, numa audiência de direito de família, uma audiência de indenização por danos materiais e morais, porque só se aplica a ampla defesa e ela não tem essa extensão que tem a plenitude de defesa aplicada somente no plenário do júri, tá? Então, eis aí a distinção entre ampla e plena defesa, plenitude de defesa. Com essas considerações, espero aí ter conseguido explicar aos colegas advogados de todo o Brasil essa pequena, grande diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa. Aproveito para mais uma vez informar que nós temos um segmento aqui no nosso escritório, na Sanches Calvo Advocacia, que se denomina Mentoria no Tribunal do Júri. Mentoria no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma assessoria ou mesmo parceria que nós realizamos com os colegas de todo o Brasil, em casos reais, em processos verídicos que o colega tem aí no seu escritório ou possa vir a ter e que, por falta de experiência ou ainda por nunca ter feito um plenário de júri, nunca ter atuado num procedimento do júri, o colega fica inseguro e até dispensa o cliente de um caso do júri, né? E com toda a razão, não podemos colocar em xeque, em risco, a liberdade do cliente, não é verdade? Então, pensando nisso, a gente criou esse segmento. Portanto, agora, não dispense mais o seu cliente. Entre em contato conosco para que nós, juntos, possamos assessorá-lo ou mesmo realizar uma parceria com o colega, com a colega e atuarmos aí juntos nessa causa real, verídica do Tribunal do Júri. Tá bom? Saiba mais entrando em contato agora mesmo conosco. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.